Gente, a gente tem 30 minutos que começou a cronometrar aqui. Eu tentei trazer uma coisa mais prática, né, do que eu ficar 30 minutos aqui falando. Então, vou tentar correr rapidinho, 5 minutos, explicando por que a gente quer mostrar uma demo. E, se der tudo certo, a gente mostra 2 demos aí para vocês. Porque eu imagino, obviamente, pelo evento, que todo mundo é desenvolvedor ou próximo disso, né, ou um front, ou um back, ou talvez um DBA. E a gente tem eu tenho uma pegada muito infra, né, operações mesmo. Então, eu gosto de vir nesses eventos, eu participei no PHP Experience, eu gosto de vir nesses eventos mostrando o lado nosso, né, de correr atrás aí do prejuízo, vamos dizer assim, em relação a DevOps, né, onde a gente pode ajudar para que o desenvolvimento ágil seja de fato ágil. Beleza? Bom, sou da For Linux. A For Linux é uma empresa de consultoria, desenvolvimento e treinamento. Então, a gente vive bastante na pele essa coisa do DevOps, porque a gente tem, inclusive, está a Ju aí, né, que é da área de desenvolvimento PHP lá da empresa. Então, a gente vem vivenciando bastante essa questão de conectar a área de operações ou a infraestrutura, o sysadmin, com o desenvolvedor. Meu nome é Gabriela Dias, eu sou diretora de operações da For Linux atualmente, e essa é uma das minhas metas lá, né? Não só ofertar para os nossos clientes, mas também internamente a gente conseguir promover uma união aí das áreas, né? Então, assim, toda a área técnica da For Linux está abaixo de mim atualmente, né? E dentro lá da For Linux, nós somos uma empresa de pequeno, médio porte, desenvolvedores, sysadmins, analistas de suporte, ficam tudo misturado, né? A gente tem até uma coisa legal aí de cadeiras flutuantes, então a gente fica tudo misturado, e isso é muito legal para promover aí a cultura DevOps, né? Tenho mais de 15 anos aí na área de Linux, né, tecnologias open source, basicamente, cloud e tal, mas sempre com viés em open source, né, que é a filosofia da For Linux. Bom, na palestra, a gente tentou pelo menos, deixar um adesivinho aí na cadeira de todo mundo. Quem não pegou, eu imagino que tenha sobrado alguns. Então, se o colega do lado pegou seu adesivo antes de você sentar, depois, no final da palestra, você pode vir até aqui na frente e a gente distribui os que sobrarem, tá bom? A gente vai sortear 2 camisetas, e aí, se a gente conseguir abrir para perguntas, quem fizer perguntas, 2 camisetas aí, perguntas interessantes, né, que deixa a gente aqui numa sinuca de bico. E quem quiser, durante o momento aí, os 30 minutos, 27 para ser mais exato, sorteio.forlinux.com, só você colocar seu nome, endereço, nome, e-mail, telefone, e no final eu vou apertar um botão, vai aparecer o seu nome aí, a For Linux entra em contato com você. É um curso totalmente focado no assunto da palestra, né? A gente tem um curso lá chamado Infraágil, que mostra exatamente essa pipeline desde quando o código é comitado lá pelo desenvolvedor, até chegar num ambiente de produção de forma automatizada. Bom, a palestra é Infraestrutura como um Código, ou desenvolvimento de uma infra ágil, que eu gosto de falar dessa forma, com práticas DevOps, beleza? Como é que a gente chegou no DevOps, né? Eu costumo tirar uma lição para mim, que o DevOps ele surgiu, eu geralmente apresentava uma timeline, hoje eu prefiro falar dos 3 pontos que, na minha visão, fez com que a gente chegasse aqui hoje, né? Não hoje especificamente, mas de uns tempos para cá. Para a gente chegar em DevOps, eu acho que uma das principais coisas que favoreceram a isso é o desenvolvimento ágil, né? Se a gente for pegar lá meados de 2001, 2003, 2005, a gente vem tentando... vocês, né? Não a gente. Vocês, especificamente, vem tentando... ter esse reconhecimento e uma efetividade em relação ao desenvolvimento ágil, né? Porque uma coisa é o manifesto ágil, outra coisa é você conseguir, de fato, colocar na prática dentro da sua empresa e atrelar, obviamente, a área de negócio, e todo mundo está caminhando com estratégias de desenvolvimento ágil. Mas, desde o surgimento do Manifesto DevOps, a gente viu que houve um reconhecimento que a área de desenvolvimento ela ficou melhor. Ela não piorou por causa de todas as políticas e o que envolve o desenvolvimento ágil, e aí
aí avançando um pouquinho para CI, CD, para você conseguir ter os sprints, né? Usar uma metodologia Scrum para você conseguir ter entrega de software mais rápido, né? Então, desde esse momento, que foi, na minha visão, um renascimento da área de desenvolvimento, né? Foi quando ela começou a ganhar mais força, e aí não tinha mais aquela coisa do cliente pede um negócio, eu demoro 1 ano para entregar, e o que eu entreguei, além de não ser o que ele pediu, também não está atrelado ao negócio daquele momento, no tempo que eu entreguei o projeto. Devido a isso, né, essa grande mudança aí cultural, vamos dizer assim, né, e APIs melhores, que na minha visão é consequência desse primeiro startup aqui, e aí a gente já começa a entrar um pouco no mundo de infraestrutura, onde a gente consegue ver que até serviços como o Firewall, Appliance, tudo hoje se fala em API. Então, é fácil falar agora em infra ágil ou infra como um código, uma vez que eu também tenho softwares, né, ou soluções que me possibilitam isso. Né, porque não adianta eu pensar em automatizar alguma coisa que eu não consiga conectar baseado em API. Então, APIs melhores, principalmente pensando em serviços, se a gente pega, por exemplo, um PFSense ou até um Zabbix, que é uma solução open source muito enraizada no mercado a nível de monitoramento, hoje eu consigo conectar e ter APIs para abrir alerta ou abrir ticket, enfim, tudo baseado em API, fazer um REST lá, e eu consegui abrir, mesmo pensando em infraestrutura. Então, isso também fez com que a gente chegasse onde a gente está hoje. E, obviamente, e aí indo bem na nossa parte, né, nós, operações ou nossos admins, evoluindo essa questão dos scripts, porque quem é sysadmin? Bom, eu tenho, desde 2000 eu estou na área aí, de Linux. Quem, pelo menos, é sysadmin Torre Unix, já vem de uma cultura de scriptar coisas para te facilitar, né? E aí você tem uma evolução dos scripts. Por que uma evolução? Porque eu, por exemplo, não consigo ver hoje a gente viver sem scripts, né? Um bashzinho ali e tal. Mas você começou a ter soluções como gerência de configuração, Ansible, Puppet, Chef, Salt, enfim, qualquer sopa de letrinha relacionada à gerência de configuração, que também permitiu que você conseguisse começar a robotizar, automatizar e até deixar sua infraestrutura um pouco mais parecida com o desenvolvimento de software. Então, para mim, esses 3 pilares são a consequência, talvez, né, ou os motivos que levaram a gente a estar na era que a gente está hoje, que só fala em DevOps. Né? E aí não sou eu que estou falando que a gente só fala em DevOps. Né? Tem uma pesquisa da RightScale, que eles fazem desde 2003, que é um estudo sobre cloud. Né? E cloud e DevOps tem tudo a ver. Né? Se a gente for olhar a AWS hoje, que é o maior player aí de cloud do mundo, eu não consigo ver a AWS, sei o que ela é hoje, se ela não tivesse infraestrutura ágil, porque hoje você só aperta botões lá e as coisas acontecem para você. Então, desde 2003, a RightScale vem fazendo um survey sobre a adoção de DevOps, adoção de cloud. E aí, se vocês olharem, né, eu acho muito legal esse número, que em 2013, isso considerando, por exemplo, que o Puppet ele começou a surgir lá em 2005, né, mas em 2013 a gente tinha 24% das pessoas que foram, obviamente, entrevistadas, falando que não conheciam DevOps e não sabiam o benefício ou ao que o DevOps se propunha a mudar numa cultura corporativa. E hoje, se a gente for pegar o survey de 2017, a gente está falando aí de 7%. Né? E eu gosto de fazer uma comparação muito legal, porque de 24% para 7% é absurdo. Daqui a pouco eu imagino, em 2018, talvez isso aqui chegue em 1 ou 0, e aí todo mundo vai saber de DevOps. Mas não necessariamente adotando e não adotando é um crescimento exponencial, como, por exemplo, o conhecimento. Então, hoje eu imagino, há uns 4 anos, vamos dizer assim, a gente vem pulverizando este conceito, essa cultura, né? Até porque, por ser uma cultura, não tem um livro que você fala, ó, DevOps é isso, segue essa receita de bolo. Né? Você tem várias abordagens para se implementar DevOps. Mas falar, conhecer, ler a respeito é mais fácil do que, de fato, implementar numa empresa. Principalmente quando a gente pensa em legado, tem um monte de obstáculos aí para serem conquistados para a gente fazer uma adoção efetiva de DevOps.
Mas o que a infraestrutura como um código vem para contribuir no DevOps, né? Eu sempre falo que infraestrutura é pré-requisito para uma prática de DevOps, né? Você pode ter infra ágil ou infra como código e não ter DevOps na sua empresa, né? Porque DevOps vai muito além do que simplesmente você colocar toda a sua infra num versionador ou usando softwares de CI, CD. Ela é muito além disso, o DevOps, né? Porque você tem não só a parte de desenvolvimento, que tem também vir acompanhando com um desenvolvimento ágil e com metodologias como o Scrum, mas mais do que isso também é cultural, né? Você precisa realmente que os times estejam engajados e juntos para andar em prol do negócio da empresa. Então, eu falo que não dá para ter DevOps sem infraestrutura ágil, mas dá para ter infraestrutura ágil sem DevOps, ou seja, você pode, nós de operações, nós podemos começar a padronizar, versionar a nossa infraestrutura, e mesmo assim a minha empresa, por exemplo, ou toda a área de tecnologia da minha empresa não está engajado por uma metodologia ou por uma cultura DevOps. Mas aí, o que significa isso, né? Controle de versão, integração contínua, revisão de código e testes automatizados, que são termos que vocês conhecem muito bem, já praticam, imagino, hoje, no desenvolvimento de software com vocês, é a gente começar a pegar uma área de operações, uma área de Service Desk, suporte nível 1, que não tem tradicionalmente essa cultura, e começar a engajar esses mesmos conceitos e essa mesma pipeline, mas pensando, por exemplo, numa configuração de Apache ou numa configuração de DNS, que são basicamente arquivos de configuração. Então, essa é a prática, né, por trás de você colocar uma infraestrutura ágil em prol do DevOps. Bom, aí falando de ferramentas DevOps, né, uma coisa que eu gosto de chamar bastante atenção, até porque eu tenho uma cultura e filosofia, até pelo local que eu trabalho, de open source, é que eu, por exemplo, trabalho na 4Linux desde 2000, então fazem alguns anos que eu estou lá. E eu lembro que logo quando eu entrei, né, até na situação que existia de mercado mundial falando, a gente, para ir num cliente, eu tinha que fazer um convencimento de que software livre é tão bom quanto, ele funciona, tal. Hoje, as empresas me procuram porque eu falo DevOps e eu falo essa língua. E é isso que elas querem. Elas querem um OpenShift para orquestrar seus Docker, ela quer um GitLab para versionar, porque ela não quer pôr um GitHub ou qualquer outra tecnologia de versionamento, ela quer um Jenkins, porque é um dos softwares de CI mais engajados no mercado com qualidade. Enfim, eu sou procurada hoje porque eu sei falar DevOps, eu sei falar Cloud, não mais necessariamente porque eu sou open source ou o software proprietário, né? Inclusive, a 4Linux é parceira oficial aí da Azure, que é da Microsoft, que é uma coisa que, quando a gente começou a fazer isso lá, foi até uma discussão interna lá de, será que não vai dar um ruído no mercado de a gente ser parceiro Microsoft? E, pelo contrário, a Microsoft está muito bem preparada para uma estratégia open source, né? Principalmente dos produtos dela. Então, isso é muito legal, né? Que cloud, principalmente cloud, virtualização, vem mudando esse conceito de software livre e proprietário. Hoje é software. É o software que funciona para mim. Isso é muito legal. Bom, aí aqui é só um rankingzinho de ferramentas DevOps que são usadas, né? E aí a gente vê ali que, fundamentalmente, Docker e qualquer gerência de configuração são as premissas para você colocar um DevOps, né? Porque a gente tem que pensar ali em toda a área de operações. E alguns cases. Aí eu vou tentar mostrar 3 fluxos, são gigantescos, não vou tentar explicar no detalhe, mas vou mostrar mais ou menos o que a gente fez aí no último trimestre em alguns clientes legais. A gente foi numa empresa de telecom e eles têm... Eles precisavam, obviamente, chamaram a gente para fazer a infraestrutura virar botões, o processo ser automatizado. Então, eles foram todo numa estratégia OpenStack, né? Onde o deploy aqui no ambiente de dev, homologação, é OpenStack, que também é um software livre, né? Mas qual que era o conceito lá? Eles queriam que os analistas de operações, ou seja, os sysadmins, eles começassem a codar o que seria colocado em infraestrutura, né? Inclusive, o Vini, que está aqui, e o Alisson foram os analistas que executaram esse projeto lá.
Então, qual que é o fluxo lá? O analista ele escreve um manifest, lá eles usam toda uma metodologia de compliance, gerência de configuração baseada em Puppet. Então, eu preciso agora prover... Lá é JBoss? Tomcat. Eu preciso agora prover servidores de aplicação Tomcat para a minha área de operação. Então, o que o analista hoje ele faz? Ele começa a escrever um manifest de Puppet que faz toda a configuração de um JBoss num Linux, né? Lá tudo Red Hat. E aí ele tem todo esse processo que para vocês é natural, né? Ele valida a sintaxe do manifest que ele criou. Para quem já conhece um pouquinho de gerência de configuração, é basicamente desenvolver, né? Eu abro um arquivo e começo a codar em uma linguagem abstraída ali do Ruby, né? Que o Puppet é baseado em Ruby, mas ele tem uma linguagem de abstração. Eu valido a qualidade daquele código, testo numa VM, eles usam Vagrant lá, o desenvolvedor ele tem Vagrant para testar local, né? Ele envia o código que ele fez, ou o manifest, que é um módulo do Puppet que a gente chama, para um serviço de versionamento, né? Ele testa tudo e aí ele aplica lá no versionador. Na hora que ele manda aquele código que ele já testou via Vagrant e fala, esse módulo aqui instala o Tomcat do jeito que a empresa de telecom precisa. Na hora que ele faz isso, esse módulo que ele subiu aqui já é aplicado dentro de um servidor de gerência de configuração, que é o Puppet, né? E, obviamente, as máquinas que estão associadas ao servidor Puppet, elas vão lá atrás do catálogo e acabam ficando compliance, ou seja, ela vai lá, pega o catálogo dela e aplica as configurações. Seria basicamente simular um analista fazendo toda aquela parte de instalação, hardening e baseline de uma máquina, né? E aí isso faz tudo via um VI aberto, começando a codar tudo o que eu quero. Eu preciso de usuários para a área de monitoramento, eu preciso de um agente de backup, eu preciso de um agente de monitoração. Então, tudo que você vai pensando a nível de operações, você vai codando dentro de um manifest. E aí, na hora que você aplica, aquela máquina está pronta. E qual é a vantagem disso? Você não tem mais acesso à máquina, né? Além de você poder provisionar várias máquinas e elas terem um padrão, você não tem mais o problema de ter acesso à máquina. Então, para uma empresa, né, para uma área de operações, que ela é totalmente infra como um código, por exemplo, aquela coisa do SSH para olhar um servidor acaba ficando quase inutilizado. Isso é muito legal ver esse conceito dentro das empresas mudando. Um pouquinho diferente num órgão público, aí, uma secretaria de educação, eles precisavam de uma coisa diferente. Eles precisavam que, internamente, eles têm uma infraestrutura toda baseada em OVIRT, né, que é outro virtualizador baseado em open source. Eles precisavam que o desenvolvedor, na hora que ele precisasse codar, ele tivesse a infra pronta, assim, eu decidi agora, eu quero agora começar a codar uma aplicação lá para a Secretaria da Educação. Como é que eu faço isso? Ele entra no Jenkins, né, e é um universo conhecido para ele. Ele tem um job provisionamento ou de Linux ou de Windows, que são virtualizadores diferentes. Quando ele abre esse job parametrizado, ele tem algumas opções, né, de manifests, por exemplo, você quer um servidor de MongoDB, você quer um servidor de IS, por exemplo, ou SQL Server, e são alguns catálogos que a própria secretaria usa. O desenvolvedor escolhe, na hora que ele escolhe, o meu Jenkins, né, via job parametrizado, ele vai até... faz um processo de criar o ambiente de desenvolvimento para aquele desenvolvedor, para que fique padronizado. Então, eu já crio um repositório no Git, com o nome da aplicação que ele me passou na job parametrizada, e eu já crio o repositório no Nexus, para depois ele colocar o artefato lá, e esses caras aqui, grande parte das aplicações deles é .NET, né? Ele cria o repositório para se colocar, e aí eu crio um padrão, e eu já coloco o permissionamento, é tudo integrado no AD deles lá, e eu disponibilizo um servidor. E aí ele tem opção na job do Jenkins de falar, eu quero usar um servidor compartilhado. E aí eu vou criar só um virtual host dentro de um servidor que é lá de homologação. Ou ele fala, não, eu quero um ambiente isolado, eu quero criar minha aplicação e colocar no ambiente isolado. Aí eu vou lá, tudo via API, né, que eu comentei com vocês, eu crio o ambiente para ele, entrego e já crio as jobs de deploy. Como eles já têm um fluxozinho, eu já vou lá e crio as jobs de deploy, eles fazem deploys baseado no Cake, e ele já tem o ambiente dele. É só ele
e tem um Hello World lá. É só ele dar um git clone, ele não precisa nem criar, inicializar o repositório dele, nada. Ele dá um git clone de um repositório que eu já criei, ele tira aquele Hello World e começa a codar a aplicação dele. Ficou muito interessante, porque uma das reclamações, logo quando a gente chegou lá, era o tempo que isso demorava para entregar uma máquina para o desenvolvedor codar. Né, que eu imagino que deve ser algumas das queixas, se a gente for fazer uma pesquisa aqui. E o último, que é o que a gente quer tentar mostrar aqui para vocês, né, é uma instituição bancária, que a For Linux atende. Eles tinham um processo um pouco diferente, mas tudo leva a mesma coisa. Né? Então, lá eles já estavam baseados em OpenShift, eles usam, a maioria das aplicações lá é JBoss, eles usam para o ambiente de desenvolvimento e homologação Widefly, e para ambiente de produção eles usam o JBoss EAP da Red Hat. Eles têm um sistema lá todo de governança, que você aprova ou não a criação de uma... Eu não posso simplesmente entrar lá no Jenkins, igual na secretaria, e falar que eu quero começar a codar. Lá eles passam por todo um workflow de aprovação para aquilo, e depois ele me manda um JSON. Então ele fala, eu quero um JBoss, aquela aplicação vai ter esse nome e tal. Aquele sistema deles me dá um JSON, eu entro num Python, que foi até desenvolvido pelo Alisson, ele interpreta aquele JSON e sai fazendo praticamente a mesma coisa que lá na secretaria. Ele cria todo um ambiente para o desenvolvedor começar a codar, cria o repositório de artefato para ele colocar lá as aplicações Java, e uma coisa legal deles lá é que eles têm um GitLab específico para guardar as configurações. Né? Então, por exemplo, o data source lá do JBoss, eles já colocam sempre num repositório de configuração. No final das contas, tudo isso aqui gera para mim containers no Docker. Então, eu crio o projeto, crio o app, baixo o standalone lá do Git, pego a aplicação lá no Nexus e crio o container para ele. E aí eu escalo aquele container da forma que precisar. Então, isso é muito interessante. Eu vou tentar rodar duas demos aqui. A gente tem aí 15 minutinhos. Qual que é a ideia da demo? Mostrar um pouco disso na prática. Então, eu tenho um ambiente aqui, que eu tenho um DNS, que eu vou publicar um nome de uma aplicação nova dentro do meu ambiente, blog.devops.com. Eu vou fazer todo esse pipeline de testar o código que eu coloquei. Se passar no teste, eu vou publicar em homologação e depois eu aplico em produção. E aí eu crio um virtual host, eu vou pular esse cara aqui para ir mais rápido. Eu crio um virtual host aqui do meu servidor web, que eu coloquei um Apache aqui rapidinho, e depois eu vou apertar só um botão, simulando o último passo lá de uma pipeline do desenvolvedor, que aí não acaba sendo o escopo da gente. Então, eu vou tentar entregar para a área de desenvolvimento um ambiente onde ele possa fazer deploy da aplicação dele sem conectar em nenhum servidor, né? Só via infrágil. Então, vamos tentar aqui fazer. Qualquer coisa eu peço para o Alisson me ajudar. Então, aqui, eu estou na minha máquina, desktop, né, eu estou com os outros servidores logados, mas a ideia é só para mostrar para vocês a coisa acontecendo. Então, imagina que eu sou um analista de operações, eu quero uma entrada nova no meu DNS. Então, eu vou clonar o repositório do DNS, vou entrar nesse repositório, que aqui é tudo baseado em Puppet, né, e vou, obviamente, editar o arquivinho de zona para eu colocar uma entrada nova. Então, veja que eu estou mexendo na configuração de um servidor DNS, quem já mexeu com Linux vai ser similar para vocês. Eu estou mexendo no arquivo de configuração, mas eu estou basicamente... Webnode 01. Mexendo na minha máquina desktop. E aí, obviamente, como qualquer código, eu mexi no código, o que eu faço? Vocês sabem mais que eu dou um add, eu dou um commit, acho que eu já tenho um commit aqui, para não ter que escrever. Uau. Inserção, cname aí. Eu tenho um commit que eu coloco lá na For Linux, a gente sempre tenta associar o ticket a qual foi atrelado, porque a gente tem um ITSM, obviamente são as práticas de uma área de operações, né, tem um ticket. Eu ponho, geralmente, o ticket e o que está sendo relacionado, e depois eu subo isso para uma bench master. Vou tentar rapidão aqui. Na hora que eu faço isso, se eu vier aqui no meu gerenciador de configuração, né, ele já vai ver meu commit aqui,
e, obviamente, o Jenkins já vai começar a ver que tem um código novo e vai começar a fazer. O legal desse lab é que meu ambiente de homologação, ele é temporário, né? Eu vou clicar aqui, mas eu vou mostrar aqui para vocês também. Eu tenho um servidorzinho aqui que é homologação. Se vocês olharem, eu tenho um Dockerzinho, esse primeiro aqui, que foi feito há 43 minutos atrás. Se eu pedir para ele dar um Docker PS aqui novamente... ainda não. Ele vai acabar criando esse repositório novamente. Deixa eu ver só se rodou ali. Aí já foi. Então, ó, eu tinha um Docker de DNS que eu rodei antes de vir para cá. E agora ele matou esse cara, porque eu subi um código novo e está testando tudo de novo. E esse testar é muito legal, porque ele pega uma imagem zerada, aqui acho que é um Debian, ele pega uma imagem zerada, ele instala... faz o baseline, que é algumas configurações de Linux que eu preciso, ele instala o bind, que é o serviço de DNS do Linux, e aí ele aplica a minha configuração, e ele acaba até fazendo um teste. Vou tentar mostrar por aqui que fica mais legalzinho. Ele acaba fazendo um teste se aquela configuração não está quebrada, e aí quem é de Linux vai entender mais ou menos. Ó, eu faço uma checagem de syntax, né, que é um comando lá do Linux, eu faço uma checagem do arquivo de zona, e aí, se passa, eu venho aqui e ele começa a aplicar em produção. Aí, a minha produção é esse servidorzinho aqui. Em algum lugar está aqui esse servidor, que é o balancer que está aqui. E aí, eu passo a ter esse cara. Por exemplo, se eu der um dig, se ele aplicou em produção, eu vou conseguir receber a resposta. Ele não aplicou em produção ainda, está vendo? Answer 0. Quando ele terminar de aplicar em produção, eu vou acabar recebendo o contexto de blog .devops.com. Então, veja que eu criei um Docker, testei toda a configuração, ele validou, automaticamente ele jogou para produção. Isso poderia até ser um accept lá numa branch, para não ter que entrar de primeira, porque algumas empresas têm a Gmood, que ainda não morreu, né, e não necessariamente tem que morrer, né, eu não vou entrar nessas discussões, mas eu poderia simplesmente dar um merge. Ó, eu testei as configurações, não vou aplicar em produção, mas acionar uma área, por exemplo, de Prime, para fazer isso num horário de Gmood. Aí, legal, ó, aí já tenho a resposta do blog e tal. Eu queria fazer do Apache, mas você já está me gritando aqui. Eu vou tentar mostrar uma outra demo, porque o Apache seria a mesma coisa. Qual que é a diferença aqui do Apache? Se eu quiser publicar o Apache, eu faço exatamente isso que eu comentei com vocês. Ao invés de entrar em produção logo que eu testei, eu peço via merge request. E aí, só se alguém aceitar, entrar numa branch de master, né? Aí eu só tenho autorização de publicar em homolog, e aí, se alguém aceitar, vai para a produção. Se não, fica naquele meu dockerzinho que eu crio para testar a configuração. E aí você entra numa governança. Um outro lab legal, aí eu vou deixar o Alisson tentar mostrar, é exatamente essa ideia aqui, né? Do Docker. Então, assim, imagina que num ambiente, numa empresa, que o Docker ainda não é homologado, não é a arquitetura de referência, eu posso usar Docker para o ambiente de homologação, testar, ou dev, né? Principalmente dev, e eu continuo publicando dentro de EC2, ou dentro de máquinas virtuais no VMware, e assim por diante. Mas tem empresas, né, imagino que até algumas de vocês, que já estão indo numa cultura de microserviço, Docker para colocar. Então, essa empresa financeira, eles têm essa linha. Então, fica mais fácil ainda, porque se a gente for pegar aqui o demo que o Alisson vai mostrar, elas falaram que ia deixar o microfone aqui, eu seguro para você. Vocês vão ver que, no caso se eu tenho uma aplicação em Docker, fica mais fácil ainda, porque eu acabo só tendo que, dentro do OpenShift, que é um orquestrador Docker, apontar o meu repositório do Git, e assim que passa para uma pipeline de desenvolvimento e é aprovado por uma branch master, eu já consigo fazer deploy sem a área de operações, por exemplo, ter que atuar. Isso é muito legal. Vê se está ligado. Quer que eu seguro? Melhor, você vai digitar? Pode ser. Bom, essa... Tá ouvindo? Dá pra ouvir? Será que desligou aí? Alô? Agora foi. Bom, é que só para mostrar como que a gente faz lá no OpenShift rapidinho, né? Que toda a parte de deploy, ela fica abstraída
quando a gente vai para containers, né, com uma série de rotinas ali que ele tem internamente, né? Então, aqui no OpenShift, por exemplo, eu criei um projeto aqui chamado eMasters, e aí dentro desse projeto, eu posso adicionar a ele uma aplicação. Então, eu posso vir aqui no catálogo, seleciono a linguagem que eu quero, por exemplo, Python, escolho a versão aqui do Python que eu quero rodar, 2.7, dou um select, e aí ele vai me dar algumas opções, como, por exemplo, o nome da aplicação que eu quero rodar, o repositório do GitLab da minha aplicação que eu quero clonar. Então, eu vou vir aqui no meu GitHub, e aí eu já tenho um repositório aqui chamado Hello OpenShift. Posso copiar aqui essa URL. Passo aqui que eu vou fazer o deploy de um Python, traço, eMasters. Colo aqui a URL do repositório, beleza. Se for um repositório privado, eu posso vir aqui embaixo e colocar uma chave de acesso, de SSH, ou um login e senha, que ele funcionaria, mas como é o GitHub, ele é público. Vou dar aqui um nome para essa aplicação, python.forlinux.com.br. E aí, basicamente, essas são as opções que eu obrigatoriamente tenho que colocar, que é o DNS de acesso, o repositório da aplicação e o nome da aplicação. E aí, a partir disso, eu posso dar um create. E aí, o deploy ele já vai começar a rodar. Se eu vier aqui embaixo, ó, ele está executando um build. Está aqui, pending. Vou clicar em log só para a gente ver o que ele executa. Ó, ele já começou a fazer o deploy. Né? Então, o interessante é que quando você vai para uma linha de OpenShift, né, de containers, você já tem que fazer a sua aplicação sendo pensada para ser executada dentro de containers. É diferente de você desenvolver uma aplicação monolítica, a gente fazia o deploy antigamente. Né? Então, o próprio OpenShift ele já fez o git clone, já detectou que era um Python através do arquivo requirements.txt, que a gente tem na raiz do projeto, já fez a instalação das dependências, e aí esse daqui é todo o processo de build. Qual que é o processo de build? Pegar uma imagem zerada, colocar a aplicação lá dentro, instalar as dependências e fechar isso em uma nova imagem, que é o que ele faz aqui. Ó. Ele faz um push para o registro interno do OpenShift, e aí, a partir do momento que ele faz esse push, se eu vier aqui em imagens, eu já tenho uma imagem chamada Python eMasters. Então, se eu quiser fazer o deploy, né, aqui ele já fez, né, ele tem aqui um pod, e aí se eu vier aqui em routes, está aqui, ó. Ah, eu tenho que trocar esse nome. Vou colocar um outro DNS aqui. Python 2.forlinux.com.br. Vou criar um Python 3 aqui. já dei muito esse workshop já, cara. Vou criar um outro aqui, um Python 45. Ah, que está sempre conflitando? É, ele conflitou com uma outra aplicação que já deve estar criada. Parte Agora legal. sim, ó, Python 45. Agora. Tem que começar a pôr número aleatório. Se você virar sudo aí, cara. Ah, tá. Se a gente for olhar o primeiro cenário do segundo, vocês viram que a área de operações, nesse caso, ela não precisou atuar. Né? Obviamente que teve uma instalação aí de clusterização do orquestrador OpenShift, mas a gente tem até a autonomia de colocar templates ali que vão estar compliances à arquitetura de referência da empresa, e aí na hora que você associa qual é o repositório da aplicação, a mágica acontece sem eu precisar mexer. Se eu apontar o meu servidor DNS para cá, qualquer coisa, asterisco, né, ponto, por exemplo, forlinux.com.br, qualquer aplicação que for criada lá, ele já vai automaticamente responder. Eu não precisaria nem colocar uma entrada nova no meu DNS assim, e assim por diante. Aí, beleza, ele terminou de rodar aqui o deploy, né? Se eu acessar aqui python45.forlinux.com.br, ele já aparece a página e foi feito todo o deploy ali automaticamente, né? E aí, a parte legal do OpenShift é que se eu quiser escalar, é simplesmente vir aqui e aumentar a quantidade de pods, né? E aí isso é equivalente, né, proporcionar a quantidade de containers que a gente tem
em execução. E aí ele faz toda essa gerência automaticamente, né? Então, por exemplo, se eu fiz uma modificação lá na minha aplicação e o deploy não é automático, eu posso vir aqui na minha imagem e pedir para ele fazer um build novamente. Aí ele vai clonar, vai fazer uma nova imagem, vai fazer o deploy, e aí sempre que ele precisar escalar, ele vai pegar essa imagem nova e vai fazer os containers baseados nelas. Imagina se você tem uma governança que exige que os deploys sejam, por exemplo, gerenciados ou pelo menos documentados numa Gmood. Para mim, que sou da área de operações, eu só preciso clicar num botão Start Build a hora que a Gmood acontecer. Olha para ver para onde a gente está indo em relação a uma infraestrutura tradicionalista. Né? Vou cortar aí, cara. Beleza, então tem bem mais coisas ali para falar sobre OpenShift, mas como o tempo acabou e a gente quer deixar aberto a perguntas aí, podem começar a fazer as perguntas já. Gente, duas considerações, né? Teve que ficar muito rápido, é quase um quick start, né? Mas tranquilo, acho que deu para dar uma ideia para vocês. Só um comentário legal, esse ano surgiram, para vocês verem como o DevOps está, ele veio para ficar, só esse ano, né? A Xim saiu no final do ano passado, mas assim, oficialmente, esse ano surgiram-se 2 certificações baseadas em DevOps. Então, se você é um cara mais assim como eu, por exemplo, né? Mais ou menos porque eu tenho essa, mas não tenho essa. Mais teórico, né? Um gestor e tal, a Xim, ela tem a DevOps Master, que ela te cobre o conceito do que é CI, CD, deployment contínuo e assim por diante. Já a DevOps da LPI, ela te cobra técnico, né? Se você sabe fazer um commit, se você sabe o que é um Jenkins, ela te cobra técnico. Então, só para vocês entenderem, só em 2017 saíram duas certificações aí desse termo. Abrir para perguntas, as camisetas estão aqui que eu vou dar para a mocinha, quem quiser fazer a pergunta, e daqui 5 segundos eu vou clicar no botãozinho sorteio ali.